e que esses momentos que optamos por compartilhar possam ser o melhor aproveitado por todos nós. O tema da noite, a verdadeira justiça. Vivemos um momento em que a sociedade como um todo cobra que a justiça seja feita. Mas como cada um de nós entende o que é justiça? E por que existe a justiça? Do que trata a justiça? Em Espiritismo, aprendemos que somos seres gregários, e isso os próprios estudos humanos já o demonstram. O que são os seres gregários? São aqueles que têm necessidade de viver em conjunto, em sociedade. E uma vez vivendo em conjunto ou em sociedade, precisam ser criadas regras para harmonizar o grupo, a fim de atender às suas necessidades e limitar a ação de um, no sentido de não prejudicar ao outro, mas ao mesmo tempo proteger aquilo que entende que lhe é devido de direito. Desde que surgiram os primeiros agrupamentos humanos, houve esta necessidade. E aqueles que estudamos o direito, vamos perceber que nas mais antigas eras, quando surgiram os primeiros mecanismos de registro da linguagem humana, já existiam registros de leis, como as 12 etapas. E de lá para cá houve uma grande evolução, buscando o quê? Proteger os direitos. Mas eu dizia que hoje existe uma grande cobrança da sociedade, notadamente aqui no Brasil, se não em todo o mundo, no sentido de reivindicar os direitos. Mas nós sabemos o que são os direitos. E como eu disse, nós temos necessidades de conviver em sociedade. Por quê? Em primeiro lugar, porque não somos capazes de prover todas as nossas necessidades. Como nós faríamos para atender a demanda daquilo que necessitamos? Precisamos do auxílio de outros. E como essa demanda vem crescendo, então precisamos de diversas profissões. Cada um exercendo a sua, atende a necessidade do outro, e o seu serviço tem como contrapartida a obtenção de recursos para obter aquilo que ele não produz. Essa é uma primeira razão. Mas vamos levantar uma hipótese. Alguém pode pensar, mas eu tendo dinheiro não preciso viver em sociedade. Eu posso me isolar e obter tudo o que eu quero com aquilo que eu possuo. Mas para obter o dinheiro, essa pessoa tem que trabalhar. Mas e se essa pessoa receber uma herança, digamos que por uma insanidade do Bill Gates, ele resolva dar 50% do seu patrimônio a um de nós? E essa pessoa que, nessa hipótese, tenha sido agraciada, resolva, não quero mais conviver com a sociedade. A humanidade é muito doentia, não quero me contaminar com eles. Vou me isolar. Pela internet eu consigo tudo, existe serviço de teleentrega, me fecho no meu apartamento e, por incrível que pareça, há pessoas que assim procedem. Existem as redes sociais, eu posso ter amigos virtuais. Será que isso é suficiente? Vamos ver o que diz um dos mais notáveis cardiologistas do Brasil, Lair Ribeiro. Ele nos diz que o nosso coração produz uma energia que pode ser detectada em qualquer ponto do corpo. Através do eletrocardiograma, se eu colocar o sensor no dedinho do pé, ele vai detectar essa energia. Já o eletroencefalograma só pode ser feito colocando os sensores na cabeça, próximo ao cérebro, que produz um campo energético de menor intensidade. Mas e daí? Ele diz que esse campo eletromagnético que o coração produz atinge um raio de 3 metros. Nós estamos intercambiando esse campo energético. Ali na frente também, com as primeiras que estão sentadas, nós intercambiamos, porque há uma interseção
dos nossos campos energéticos. E assim sucessivamente, todos nós aqui estamos dentro de um campo energético gerado por nossos corações. E daí? E daí que nesse convívio da sociedade, nós intercambiamos energia. E se essas energias forem harmônicas, como eu acredito que aqui seja, porque eu estou vendo que todo mundo presta atenção com o objetivo de captar alguma coisa ou avaliar o palestrante, para ver se ele não está dizendo nenhum impropério, nenhuma inverdade. Então nós estamos dentro do mesmo padrão vibratório. Nós estamos alimentando e também sendo alimentados das mesmas energias. Mas e quando houver divergências? Quando houver atritos? Eu acho que eu tenho o direito de fazer tal coisa, mas o meu companheiro acha que não. E aí verbalizamos a nossa intenção e o outro não aceita, e de repente há um atrito e pode partir para agressões físicas. Como resolver? Quem está com o direito? Cada um acha que está com o direito. Porque nós partimos da premissa que todos nós fazemos aquilo que acreditamos ser o mais acertado, segundo o nosso entendimento. Mas nem sempre temos a capacidade de entendermos tudo sobre o direito, sobre a razão, e no momento de perturbação nós temos dificuldade de raciocinar. E aí entra o direito. Mas o que é o direito? O direito é feito de leis que a humanidade cria. A sociedade cria. Mas como são feitas estas leis? Estas leis são feitas embasadas nos costumes. A sociedade cria os seus representantes, pelo menos os países em que tem um sistema democrático, para os representar e legislarem a favor da população. Criarem regras e eles, analisando as necessidades do povo, criam as leis. E aí temos as diversas leis que regem as questões principalmente penais, cíveis, de família, do trânsito, etc. Que vão ser utilizadas através do judiciário num caso de necessidade de solucionar um conflito. Se as pessoas não se entendem, é preciso buscar a harmonização. Será que isso funciona? Vamos fazer a seguinte análise. Primeiro, justiça. De onde vem essa palavra? Ela foi muito usada no Império Romano, então eu acreditava que fosse uma língua italiana. Fui pesquisar, não é. Veio de justitia, ou justitia, do latim. Derivado depois para o português, virou justiça. E nós temos um símbolo da justiça. Ele tem algumas variações, mas o mais adotado é esse da deusa Tênis, com algumas variações de postura. E com alguma simbologia. Por exemplo, geralmente, esta deusa, que é uma deusa grega, ela vem com os olhos vendados. Por quê? Porque, em princípio, a justiça não pode diferenciar as pessoas em sentido nenhum. De sexo, de idade, de religião, de raça, de poder econômico. Em princípio. É isso que a justiça é. E por que a balança? A balança é para pesar as ponderações das partes, buscar o equilíbrio. Entende-se que a justiça só é feita quando há o equilíbrio dentro dos interesses. E o porquê da espada? Porque a justiça não pede, ela se impõe. Não adianta eu dizer o direito se eu não impusê-lo, não impô-lo, melhor dizendo. Eu preciso impô-lo uma vez estabelecida através da sentença quem tem o direito. E essa sentença pode ser condenatória, anulatória ou homologatória de um acordo, entre outras variantes. Como assim? Principalmente na área civil, as questões demandam interesses, e nós temos uma experiência na área trabalhista, onde são feitos muitos acordos. O reclamante ou o empregado demanda aquilo que entende que lhe é devido, e o empregador se defende e diz que não é tanto, é menos. E buscando a conciliação, o juiz, a primeira pergunta que faz, há possibilidade de conciliação? Havendo essa possibilidade, as
partes podem fazer isso até mesmo antes da audiência. Se está tudo em ordem, o juiz homologa. Então há um equilíbrio. Tá, feito o acordo. Vou pagar em tantas parcelas. Foi a homologação. Mas será que vai ser cumprido? Se a pessoa não cumprir, vem a fase de execução da lei, ou do acordo homologado, da sentença homologatória. E na área penal, existe uma sentença após o julgamento, se for júri popular, que é no caso de morte, ou se for uma sentença do juiz, quando é uma situação de culpa e não de dolo, que são linguagens da área jurídica, quem está de fora, eles podem entender. Culpa é quando a pessoa não teve a intenção de matar. E dolo é quando ele matou intencionalmente. E quando o crime é de dolo, vai para a júri popular. A população julga. E depois se estabelece a pena. Termina aí? Não. É preciso fazer com que aquela sentença seja cumprida. Aí vem a execução da pena. A pessoa, conforme a penalidade, é recolhida e levada ao presídio. E o que diz o Espiritismo? Questão 873, lembra que tinha o Livro dos Espíritos projetado na imagem inicial? Quase toda esta fala nossa vai ser embasada no que diz o Espiritismo. Esta apenas foi uma introdução para nós termos uma ideia do que estamos tratando. Mas o nosso foco é a visão espírita. Kardec, preocupado com essas questões, perguntou aos espíritos superiores que o auxiliavam na revelação dessa doutrina que é o Espiritismo. E ele pergunta: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, nós já trazemos esse sentimento de justiça ou aprendemos a desenvolvê-lo? O que responder? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma justiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. O que é o progresso moral? Eu lia até aqui essa resposta e fiquei analisando, até conversar com o Jorge, meu genro ali, que gosta muito de filosofia, está fazendo até um mestrado em filosofia na URGS. É na URGS? E daí nós ficamos pensando assim, será que não houve um equívoco na tradução? E depois, fazendo as minhas reflexões, eu pensei, mas o que é o progresso moral? O que é moral? Moral é um código de ética adotado por um povo que não é imposto, mas que faz com que as pessoas ajam de acordo com aquilo, desde que ouçam a sua consciência, regra esta moral. Mas essa moral é universal? Não. Ela é regional e temporal. A mesma moral que nós aceitamos aqui diverge da que é adotada no Oriente. Por exemplo, aqui nós procuramos dar às mulheres os mesmos direitos dos homens, pelo menos procuramos, estamos lutando para que haja um equilíbrio total nesse sentido. Mas é aceito que as mulheres tenham o mesmo direito dos homens. Já em alguns países, mesmo hoje no Oriente, as mulheres não podem nem mesmo ter habilitação para dirigir. Chegam ao extremo de impedi-las de mostrar parte do corpo, alguns só podem mostrar os olhos em ambiente público. É a mesma época, 2018. Mas então que moral é essa? Cada um tem a sua. E ela vai evoluindo. Lá vai mudar. Aqui já foi mais difícil, já evoluiu. Então, a resposta dele é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Com esse progresso moral, nós vamos entender melhor o direito do outro. Nós vamos ver como prossegue. Deus opôs no coração do homem. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Lembra? Quem responde? Pode, Geraldo. Sem medo de errar. Quem estuda sabe, dá consciência. Eu sei que muita gente estuda aqui e deixou para ver se os outros sabem.
Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Quantas pessoas nós vemos hoje na nossa sociedade com um saber impressionante, ministros até, mas que perdem longe para um simples operário que às vezes não tem nem ensino fundamental na questão do sentimento de justiça. Mas por quê? Questão 875 de O Livro dos Espíritos. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana é essa que eu disse que é criada conforme a evolução dos costumes e do legislativo de cada país, adequando-se ao progresso da sociedade. Está lá no papel. Ela é cumprida na íntegra. Eu defendo a tese de que é preciso aproximar o direito e a ética, que é um pouco diferente da moral. Porque a moral, como eu disse, é regional, temporal. Ela muda. E o que é a ética? As pessoas confundem uma coisa com a outra. A ética avalia uma moral posta para analisar se ela tem valores que devem ser respeitados ou devem ser modificados para melhor. Se encontrar na moral fundamento que esteja de acordo com esse pensar ético, e aí é preciso raciocinar, entra a filosofia na jogada, não é, Jorge? Então, ela deve ser reforçada e validada. Mas se analisarmos que não está de acordo com o que eu entendo que seja justiça, e como nós aprendemos, essa justiça nós trazemos já gravado no coração ou na consciência. A gente sente quando tem o sentimento de empatia. Nós ouvimos uma palestra da Nete Guimarães esta semana, que ela falava que tem pessoas tidas como psicopatas, que têm o circuito empático, é isso? O Jorge, que estuda lá, me ajuda. O circuito empático que não funciona. Então eles tratam uma pessoa como se trata de papel, pode rasgá-lo, queimá-lo, jogar fora, não vai sentir nada. Mas aqueles que têm esse circuito empático funcionando, têm a condição de colocar-se no lugar do outro e fazer uma análise. Então essa é a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas, prossegue o Espírito, a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Direitos mutáveis, estão em constante transformação. O progresso das luzes, o aclaramento da consciência, do entendimento do que é direito, do que é dever. Então, com a evolução, a própria lei se modifica. Porque hoje a lei, existe uma lei que estabelece, daqui a pouco já não é mais assim. Entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos afiguram monstruosos, vejam bem que isso aqui foi escrito em 1857. Primeira publicação, 18 de abril daquele ano. Os Espíritos já diziam isso. Repetindo, entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. E aí nós lembramos de um filme que assistimos, embasado em fatos, chama-se Alan Turing, acho que é esse o nome do filme, e é o nome da personagem. E a história dele é a seguinte: em 1952, ele foi condenado por atentado violento ao pudor e submetido à pena de castração química. O que aconteceu? Ele foi descoberto, os mais próximos já sabiam, mas ficavam na sua, era homossexual. E quando descoberto como homossexual, foi condenado, segundo essa lei da época, da Inglaterra, 1952. Mas quem foi esse Alan Turing? Ele foi um matemático brilhante, vejam vocês, que decifrou um código usado pelos nazistas e, segundo estudos, terá encurtado de 2 a 4 anos a Segunda Guerra Mundial.
só, de 2013, recebeu perdão pela rainha Isabel II. Aí eu fiquei pensando, recebeu perdão. Não era o caso de pedir perdão a ele. 2 anos depois de sua condenação, ele morreu por ter mordido uma maçã envenenada. Existe controvérsia, alguns acham que foi suicídio, a mãe dele não acreditava nisso. Mas o fato é que um homem que salvou milhões de pessoas, que possibilitou exterminar ou terminar com a Segunda Guerra em andamento, por decifrar um código que ninguém conhecia, ser condenado por uma coisa que hoje, tanto a lei da Inglaterra como a do Brasil entendem que é um absurdo. Se naquela época, 1857, os espíritos já achavam leis antigas absurdas e bem envolvidas aquelas de então, 1952, quase um século depois, ainda existia na Inglaterra, país do primeiro mundo, leis absurdas assim. Então o progresso faz com que nós vejamos melhor o nosso semelhante e possamos avaliar melhor as leis que aí estão e reformá-las para melhor. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, grifei, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. E aí, foi anteontem, nós estivemos lá no Jardim das Esculturas e eu encontrei essa imagem, tantas, são mais de 600, uma imagem, uma estátua. E ali diz assim: você e eu somos um. Como é que você vai querer para o outro o que não quer para si, se você tem essa consciência? Mas quantos de nós temos essa consciência? Que todos somos um. Lembra o Francisco de Assis? Eu, a primeira vez que li as palavras de Francisco de Assis, eu disse: mas para que ele usa esse chavão? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Pedro, irmão Água, irmão Vento. Será que era uma coisa, uma mania para aparecer? Eu não entendia o pensamento de Francisco de Assis. Ele tinha essa compreensão que ainda está distante de nós, de que tudo na natureza, segundo o livro dos Espíritos, o Espírito vem lá do átomo e passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até tornar-se espírito. Até então era um princípio inteligente que dá harmonia e permanência relativa à matéria, mas desenvolve ali a inteligência, que nós não entendemos ainda, a consciência, e desperta na fase nominal, quando desenvolve o pensamento contínuo e recebe então o livre-arbítrio de poder fazer o que quer, mas também assumir a responsabilidade pelos seus atos, e não para aí. Evolui para o que nós chamamos a fase de angelitude e progride. O progresso é infinito. Não somos o ápice da criação, nem sabemos o que ela é. Ao Criador chamamos Deus, mas não sabemos o que Ele é. Em O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, Kardec pergunta: que é Deus? Resposta dada: a inteligência suprema, segundo algumas tradições, causa primária, segundo outras, causa primeira de todas as coisas. Para o nosso entendimento, isso basta. Kardec tenta aprofundar e faz um aprofundamento, até que os Espíritos o alertam que não nos percamos nessas conjecturas ou nos perderemos num labirinto sem saída. Porque o nosso entendimento é como uma criança que nem entrou ainda no ensino do alfabeto e quer saber física quântica. A grosso modo, porque é muito maior a distância desse entendimento. É preciso uma evolução muito grande. Nós nos achamos muito inteligentes, mas a humanidade na Terra tem poucos milhares de anos. O progresso é infinito. Então temos muito que aprender. Então nós não sabemos ainda que eu e ele, vocês e os animais, todos somos um. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer
cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Entenderam a lógica? O que nós entendemos que é justiça? Eu perguntava no começo. O que eu entendo que é justiça é aquilo que é meu direito, aquilo que eu cobro da sociedade como direito meu. Então a justiça é feita quando os meus direitos são atendidos. Mas vejam essa visão um pouco mais ampliada. A verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. Olha os verbos: querer e quereria. Quereria é o futuro do pretérito. Como assim? Deu para entender? Eu iria querer para mim, dentro de uma determinada hipótese, de uma condição, tal vida. Mas, se eu pensar diferente, eu ia querer para o irmão tal coisa, então isso eu quero para mim. Isso é o que nós fazemos. Mas eu quereria isto, então eu quero para ele. Nós somos capazes disso? A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. A religião, entendemos aqui, no sentido de religar o homem a Deus. Não são as organizações instituídas em clero, em hierarquia, em dogmas, em rituais. Porque o sentido que nós damos à palavra pode nos levar a um equívoco. Muitas pessoas acham que a religião é apenas rezar, repetir palavras e certas posturas, e isso é o suficiente. Nós não temos tempo para entrar nessa questão, mas é muito interessante que aprofundemos os estudos para entender melhor. Porque alguns dizem assim que basta a fé para ser salvo. Paulo dizia isso, que a fé é mais importante que as obras. E aí vamos analisar o sentido de Lutero, que também dizia a mesma coisa. Mas como Lutero? Mas a pessoa explicou. Porque o que ele quis dizer? Tem pessoas que fazem as obras para ser salvos. Não fazem porque gostam, não fazem por prazer. E a fé em Cristo, não é simplesmente acreditar em Cristo, é acreditar que o seu Evangelho é um farol para a nossa conduta e colocá-lo em prática. Então esta é a verdadeira fé em Cristo. Não aquela fé, eu aceito Jesus, estou salvo. Não é isso. Mas nós temos uma dificuldade, que é a questão do egoísmo, para fazer com que isso se cumpra. E aí encontramos em O Livro dos Espíritos, vamos ler alguns tópicos, porque a resposta é um pouco longa, questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Vou pegar uns tópicos que eu achei importante. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, responde o Espírito. E mais adiante, não pôde libertar-se para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Como assim? As nossas leis são materialistas? Elas são mais preocupadas com as questões materiais do que com a própria vida? Basta estudar o Código Penal. Um crime de latrocínio tem maior impacto do que um simples, entre aspas, que não existe crime, de matar alguém. É a nossa lei. Então essas leis fazem com que nós sejamos egoístas. E a educação. Dentro dos lares somos educados a ser egoístas. Recebemos um lindo presente, caro. Alguns, não todos, dizem assim: meu filho, não deixa de falar brincar com o teu brinquedo. Ele vai destruir o teu brinquedo. Não empresta a tua bicicleta. Não empresta o teu carro. Alguns dizem: esse carro é só da família, não empresta.
E faz algumas comparações aí chulas. Mas é o pensamento de cada um. Mais adiante, em face do atual extravasamento do egoísmo, olha só, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente ele não agradece. E por isso muitas pessoas dizem assim: ah, eu não vou mais ajudar ninguém. Ninguém reconhece. Porque o mundo inteiro, mesmo nós somos egoístas. E quando fazemos alguma coisa, nós pensamos assim, vamos esperar retribuição. Se não formos retribuídos, desanimamos. Então é preciso grande virtude, como aquela de Francisco de Assis, para exercitar esta caridade, esses atos libertos do egoísmo, como Chico Xavier, mais recentemente, Irmã Dulce, Maria Teresa, quem conhece a história, como Gandhi e tantos outros. Mais adiante, aí um comentário de Kardec: poderá ser longa a cura, ou seja, a cura do egoísmo, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Muitas vezes as pessoas dizem: mas isso é muito difícil. A gente coloca Cristo como referência. Alguns dizem: ah, mas o Cristo era o Cristo. Como se ele recebesse essa condição crítica como uma dádiva de Deus, um dom dado por Deus, que ele não a conquistou. Mas ele nos disse: tudo aquilo que eu faço, podeis fazer e muito mais. Se ele falou a verdade, eu analiso sempre essa... Por que ele disse isso? A gente olha o que ele fez e acha uma coisa extraordinária, não compreendemos, não chama de milagre porque não conhece os princípios da lei que regem os fatos. É que ele teve 3 anos, segundo os registros dos evangelhos, para difundir essa revelação, essa boa nova, e realizar alguns atos que impressionaram as pessoas com o objetivo de chamar a atenção, porque não era o principal. E nós vamos evoluir. Ele não ganhou de mão beijada essas virtudes. Nós vamos conquistar hoje ou amanhã. Nós podemos atrasar, mas o progresso é inevitável. Nós nunca vamos retrogredir. Ah, mas fulano estava bem lá, de repente ele caiu. Não decaiu. Ele se conduzia de acordo com a sua autocrítica, embasado no que ele entendia que ser aceitável na sociedade, mas não vencer ainda as inclinações inferiores. Ninguém cai, ninguém retrograda, estaciona. Nós estamos na Terra para desenvolvermos essas virtudes na convivência com o semelhante. Não podemos fugir delas. Algumas pessoas acham difícil conviver com o semelhante porque as vibrações são diferentes, as ideias são diferentes. Ainda bem que são. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Digamos que lá no tempo de Moisés, todo mundo pensasse igual. Moisés pensaria que os hebreus, os egípcios, etc., os romanos também. Nós estaríamos ainda naquela idade. Não haveria progresso. Jesus disse: eu tenho pressa que venha o conflito, com outras palavras. Esse conflito é de ideias. E as ideias mais coerentes prevalecerão, desde que não nos acovardemos. Pelo menos revelemos o que pensamos. Hoje somos livres, sempre fomos, desde que fomos criados como espíritos, tornados espíritos. Mas a sociedade regra-se por si mesma e estabelece leis que são observadas, mais ou menos, e depois tem as consequências. Esse homem que fez essas obras, que eu dei uma ali, falou a respeito das experiências. Qual é a religião dele? Ele se diz budista. A verdade está em vários campos do conhecimento. Há pessoas que são ateus, mas têm um pensamento às vezes mais desenvolvido que uma pessoa que se diz cristã, que faz apenas as obras para conquistar as benesses que a Bíblia promete, o paraíso, os espíritas que ele veio ao nosso lar, o bônus hora. Então tem dificuldade. Por isso Jesus exemplificou o próximo
como um samaritano que era tido por herético, mas fez a sua obrigação, socorreu o necessitado no caminho. Prosseguindo aqui. Comentário de Kardec. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, esses irmãos que têm dificuldade em aceitar as leis humanas mesmo, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Divaldo conta uma história. Ele tem centenas, acho que até 1000 filhos adotivos, não sei o número exato, mas com certeza são centenas. Ele teve um que revelou uma tendência bem violenta desde criança. Ele criava seus próprios artefatos para matar e dizia que tinha vontade de matar alguém. Muitas vezes eu revelava isso ao Divaldo nas conversas que ele tinha. E ele orientava. E disse a ele que se um dia ele tivesse vontade de matar alguém, que voltasse ali e matasse o Divaldo, porque ele falhara na sua educação. Eu não estou bem lembrado da história, mas pelo que me recordo, esse jovem saiu lá da mansão do caminho, atingiu a maioridade e foi embora. Algum tempo depois, Divaldo foi convidado para um acontecimento, para um evento, e soube que havia lá uma pessoa que trabalhava com artes, um artesão com artesão plástico, acho que era isso, né? Ele estudou essa palestra também. Se alguém ouviu, pode me ajudar aqui. E essa pessoa tinha feito uma obra em homenagem ao Divaldo. Me desculpe, Divaldo, se não estou sendo fiel à sua história, estou lembrando conforme a minha memória. E, para sua surpresa, esse jovem era aquele que saíra revoltado. E revelou ao próprio Divaldo que sempre que vinha nele aquele pensamento de matar alguém, ele lembrava das palavras do Divaldo. E se ele assim procedesse, é porque falhara na sua educação. E o pedido do Divaldo era para que ele voltasse ou matasse, antes de matar qualquer outra pessoa. Ele nunca faria isso, porque ele vivenciou muitos momentos de amor que o Divaldo dava aos seus filhos, mesmo aqueles que ainda lá estão. A maioria, a grande maioria já é adulto, tem sua profissão, está bem posto na vida, tem inclusive que é médico que acompanha. Então o que falta é uma boa cultura e educação. Mais adiante Kardec diz, ele, esse educado, compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E agora vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo na palavra de Blaise Pascal. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não é isso que vemos? Mas então a sociedade regrediu? Não. Ela não regrediu. Klinge, como é que é o primeiro nome do Klinge? Esqueci o nome dele. Rossandro Klinge, eu lembrei do mais difícil, só por causa do Rossandro. Rossandro Klinge diz que nós vivemos uma época em conflito de dois tipos de família. A família tese, daquela nós com um pouco mais de idade viemos, em que as regras de conduta nos eram impostas de uma determinada forma, impostas mesmo, sem muita argumentação, é assim que tem que ser feito e é assim que será.
sob pena de receber um castigo físico. E hoje nós estamos na família antítese, aquela que usufrui de todos os direitos que nós não tivemos e que até, porque nós evoluímos um pouco e agora temos um certo recurso, nós procuramos dar aos filhos aquilo que não tivemos. Maior liberdade, maiores recursos, às vezes com sacrifício pessoal. E fazendo uma análise, nem a família tese, com as suas regras rígidas demais, sem abertura para o diálogo, e a família antítese, onde só se tem direitos e poucos deveres para com a família, nenhuma dessas duas famílias são ideais. O que precisa, então, é surgir a família síntese. O melhor da antiga e o melhor da primeira. Porque, como eu disse, não houve regressão da sociedade. A evolução é permanente. O que acontece são picos e vales, mas cada pico vai ser maior que o pico anterior. E cada vale, que é a parte menor do comportamento, ou menos aceitável, vai ser maior que o anterior. Ou seja, eu estou aqui nessa linha ascendente. Pico, vale. Pico, vale. Pico. Isso é imposto? Não. Isso é experiência. O Evangelho de Jesus nos vem facilitar a nossa trajetória, para que nós aprendamos com Ele e com as experiências que observamos dos outros, sem necessidade de experimentarmos nós mesmos, através dos acertos e erros e das consequências de uns e de outros. Nós tivemos as famílias hippies, onde se constituíram casamentos coletivos, onde ninguém era ninguém e todos eram de todos. Não deu certo. Uma experiência que não foi feliz. Estamos em novos experimentos. A sociedade no futuro vai ver se isso é bom ou não. Agora estamos semeando. Daqui a pouco vem a colheita. Nós, da antiga geração, com as nossas dificuldades, já estamos partindo. Aí essas pessoas que aí estão, os jovens, vão vivenciar aquilo que estão construindo. Se é bom, vão aperfeiçoar. Se não é bom, vão corrigir. Essa é a liberdade da vida. E o egoísmo está entravando esse progresso. Essa insegurança que percebemos aí, o noticiário só fala disso. É decorrente do egoísmo. Porque nós só queremos direitos, não pensamos em deveres. Mas será que o direito abrange tudo? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão dos seus direitos, pergunta Kardec na 878, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Vamos acelerar que estamos passando. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecerá seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Eu quero isso para mim, eu quero para o outro também. Primeiro eu tenho que ver se eu quero para o outro. Segundo aquilo que nós acabamos de ver. Se eu pensar assim, então eu posso querer para mim também. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O verdadeiro justo, volta a repetir, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mas Jesus existiu? Vocês já pensaram todo esse código que existe aí, que regra todo o Ocidente, queiramos ou não, está embutido em todas as leis, influenciando nos costumes? Surgiu da cabeça de alguém? Que nós possamos fazer a verdadeira justiça, aquela em que os que mais podem observam os que mais necessitam
e os socorrem como gostaríamos de ser socorridos. Porque nós olhamos a sociedade e os acontecimentos nos parecem ficcionais, mesmo diante dos olhos, isso com humanos e animais, não nos compadecemos. Temos dificuldade de desenvolver a empatia, de colocar-nos no lugar do outro. Que culpa tenho eu com a vida daquela pessoa? Então não vou fazer nada. Mas e se fosse eu no lugar dela? Que culpa tenho eu de aquele animal estar sofrendo? Mas aquele animal é um princípio inteligente do mesmo Criador que me criou, é um irmão meu. E ele espera de nós aquilo que nós esperamos dos anjos e de Deus. Então, se nós já temos um pouco dessa empatia, vamos fortalecê-la ainda mais. Como? Experimentando-a. Aliás, experimentando os resultados da ação decorrente dessa empatia. Não adianta me condoer, fiquei com pena do coitado. Fez alguma coisa? Não, apenas fiquei triste por ele. Não é isso que é esperado de nós. O Evangelho nos conclama a fazer o bem dentro das nossas possibilidades, porque seremos responsabilizados pelo bem que não fizermos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Será? Sim. Essas pessoas que estão aí na miséria e que não veem saída, são cooptadas pelos líderes de organizações criminosas e veem ali uma possibilidade de adquirir aquilo que a sociedade não lhes permite adquirir. Poderiam trabalhar, mas ganhariam um salário mínimo. E aí, o que é salário mínimo, aliás? É o mínimo que a lei permite que alguém receba. Já imaginaram se não tivesse salário mínimo? O nosso egoísmo faria das pessoas mais do que escravos. O salário mínimo já é uma semi-escravidão. E então, nós não damos a ele as condições para que tenha aquilo que nós ostentamos. Nós gostamos de ostentar. Tudo é de marca, tudo é do melhor. Não nos basta a utilidade. Tem que ter o supérfluo. Aí o outro olha, vê que aquilo não lhe foi concedido e também quer, se acha no direito de assim proceder. Precisamos educar essas pessoas, mas acima de tudo pelo exemplo. Não adianta eu dizer, meu irmão, vá trabalhar que você vai ser feliz, você pode ajudar o próximo, pense no outro, tenha empatia se eu não tenho. Então que possamos nós fazer esta justiça verdadeira, partindo da defesa do direito do outro, e se todos fizermos isso, o nosso direito também vai ser preservado. Muito obrigado.